Mário Patinhantão e Vítor Batista são convidados do Enfoque de hoje. Começamos por analisar estas declarações de João Proença no final do encontro com o Primeiro-Ministro a propósito da eventual instabilidade social. Vítor Batista, comece por si. A paz social está em perigo? Bom, por enquanto, me parece que é apenas uma ameaça. Seria, do ponto de vista político, a meu ver, um grave erro se porventura o Governo não cumprir o acordo que conseguiu em matéria de concertação social. Este acordo... Está a cumprir ou não, na sua opinião? Segundo as declarações de João Proença, não está a cumprir. Há uma evidência e até, simultaneamente, uma denúncia de alguns compromissos que foram assumidos que não só não estão a ser cumpridos, como há serviços que estão a paralisar devido à demora em apresentar leis orgânicas de alguns serviços públicos e, concretamente, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu julgo que seria, para este governo trágico, que este acordo fosse rasgado. Seria trágico para o Governo e também seria, de alguma forma, muito incómodo e trágico para o país. Na medida que considero que este acordo é o que tem contribuído para uma certa estabilidade política no país e é fundamental para prosseguirmos os ajustamentos que são necessários à economia portuguesa. Agora, o que é evidente é que o Governo tem vindo a fazer esses ajustamentos apenas e só em termos de consolidação orçamental e não acompanha com um outro tipo de políticas direcionadas, de facto, para o crescimento e para o emprego. Não pode. Eu julgo que quando um Governo assume um compromisso que está escrito, um documento ainda por cima que tem preocupações dessa natureza, que se relacionam com questões de emprego e de crescimento, eu julgo que não é uma questão de não poder. Penso que é visível que, para além da questão do poder nessa matéria, julgo que o Governo pode. O que há, enfim, é aqui uma certa mora e, de alguma forma, um certo descuido a incrementar estas políticas. Mário Patinhantão, a paz social está em perigo? Não creio que esteja, até porque, como sublinhou o Dr. Vítor Batista, para o país, na situação de emergência em que está, o valor do acordo de concertação social e também da postura do Partido Socialista relativamente ao acordo da Troika são elementos absolutamente essenciais para a recuperação da credibilidade externa do país. E, de resto, nós assistimos agora na Assembleia Geral do Fundo Monetário Internacional declarações, por exemplo, da líder do Fundo Monetário Internacional e de outros notáveis figuras da cena internacional, sublinhando que, no caso português, estes dois pilares são absolutamente decisivos e importantes. São os pilares muito importantes para a recuperação da credibilidade externa do país, que está a acontecer. Também gostaria de sublinhar, porque é importante dizer, que o próprio Dr. Vítor Constâncio teve a ocasião de reparar a gafe... Voltou a ser otimista? Não, teve a ocasião de reparar a gafe da declaração que tinha feito há tempos atrás, não há muito tempo, porque a verdade é que, na altura, respondeu aos jornalistas de pé no final de uma reunião... Dizer, voltou a ser otimista? Não, e desta vez, do meu ponto de vista, na sede própria, em termos institucionais, como vice-presidente do Banco Central Europeu, fez uma declaração cuidada, rigorosa, e a imprensa internacional recebeu-a, efetivamente, como um elemento de credibilidade importante do processo de Portugal, que está no bom caminho. Pronto. Este é um contexto internacional que é importante para sublinhar a importância deste acordo de concertação social. Mas no plano interno, para além Sim. desta ameaça da UGT, há também animosidades públicas da parte dos patrões. A CIP já afirmou publicamente que, de facto, há pelo menos atrasos no lançamento das medidas de reforço da competitividade e no financiamento, que é extremamente vital, e a própria Confederação do Comércio também está não muito otimista em relação ao desenrolar do acordo. O Governo não está a fazer tudo aquilo que podia fazer, na sua opinião? Ora bem, nós temos que distinguir
digamos assim, a forma como o tema é formatado daquilo que são as suas realidades sobre a mesa. Porque a animosidade de parte, digamos, das confederações talvez não seja exatamente isso, mas efetivamente foi dada uma nota, tal como a ameaça, enfim, por parte da UGT de rasgar, talvez não seja isso. E hoje tivemos a oportunidade de ouvir, por parte do líder da UGT, os 5 pontos em que assentam as suas preocupações, aí subscrevo também, e são preocupações importantes. Mas eu diria que o facto de a reunião ter durado 3 horas com o Primeiro-Ministro... Mais 3 horas, 3 horas e meia. Ou mais 3 horas, do meu ponto de vista... É um bom sinal. É um sinal de que o Primeiro-Ministro e o Governo, mas personificado no Primeiro-Ministro, atende muito seriamente a questão deste diálogo que é absolutamente fundamental para que o acordo seja executado. Agora, quanto às... Falta ouvir, julgo que teremos mais tarde, uma informação... Ainda não temos essa e isso será importante porque quando se procede a um juízo devemos ouvir as partes, neste caso. Desde que elas falem. Em todo o caso, sim, o próprio engenheiro João Proença referiu que o Primeiro-Ministro lhe disse que numas matérias que foram de atualidade e um bocado espúrias, que o Primeiro-Ministro reafirmou que não está na agenda do Governo fazer qualquer implementação de um plafonamento na segurança social, nem sequer avançar com qualquer medida de aumento da idade da reforma. Estes são aspectos importantes e clarificadores sobre as matérias em si. E sobre preocupações também das confederações patronais. Gostaria de sublinhar que talvez seja a altura e esta reunião pode ter sido muito profícua nesse domínio, de acelerar algumas das medidas que são importantes e que não estão ainda no terreno. Há uma área que não foi falada, onde há uma perda enorme de tempo escusado, que é a área da Assembleia da República. Nós conhecemos a Assembleia da República. E, por exemplo, naquilo que diz respeito à lei do arrendamento, à reforma da reabilitação urbana, que é absolutamente imprescindível para criar emprego num setor, repare, que é absolutamente crítico para o emprego, porque nós sabemos que obra pública lançada, ou construção que seja lançada, ou prédios devolutos que sejam postos em produção, criam não só emprego direto na construção, como um multiplicador de emprego que não existe noutros setores. Estamos a falar num multiplicador de emprego de 2,3%. E estas coisas são materialmente muito importantes. É inaceitável, diria aqui, que a Assembleia da República esteja a repetir audições sobre N entidades, sobre a lei do arrendamento e da reabilitação urbana. Não, essas entidades já tiveram a ocasião de exprimir. E, por outro lado, também do meu ponto de vista, não é adequado que estas leis entrem com um vacatio legis de 90 dias. Não faz sentido, tem que ser mais depressa, sob pena de, efetivamente, não haver recuperação do crescimento económico. Mas gostava de dizer ainda... Muito rapidamente, professor, estamos a 5 minutos do fim. Eu ainda queria ir à discussão. Há duas matérias que são muito importantes. Aquilo que são as medidas para permitir aos desempregados terem, por um lado, a possibilidade de ter um rendimento adicional quando obtêm emprego, mesmo inferior àquilo que poderiam ter. Mas há uma medida que é permitir que parcialmente continuem a ter o subsídio de desemprego. Isso é vital que venha para cima do terreno, ainda por cima, com a circunstância de casais desempregados e todas essas circunstâncias. E, portanto, esperemos que rapidamente surjam essas medidas no terreno. Vamos à discussão orçamental. Temos sensivelmente 4 minutos para o final desta nossa conversa. Vítor Batista, aumento da despesa, diminuição da receita, é um mau indicador em todas as variáveis, apesar do Governo dizer que não? Não. O Governo não tem andado bem em muitas coisas. Não é só nesta questão do acordo e da possibilidade do acordo ser rompido. É também na questão da matéria orçamental. Realidades. O último relatório da Direção-Geral do Orçamento evidencia uma perda de receitas fiscais de 5,8%, evidencia uma descida da receita efetiva global de menos 4,4%, e, em contrapartida, temos a despesa corrente a subir. A despesa, no seu total, sobe 3,5% e a despesa corrente, em algumas matérias, em algumas áreas, sobe de forma exponencial. Por exemplo, as transferências de capital têm um acréscimo de 59,5%, e passa de 483 milhões para 771,6 milhões. É dada uma explicação que cerca de 300 milhões para pagar, são transferidos para a RTP para pagar dívidas. É dada essa explicação.
e depois também as transferências de capital aumentam 37,7%. Bom, o que é que o PSD disse ao longo de anos? O PSD, ao longo de anos, num outro momento político, falou muito das gorduras do Estado. E de que seria necessário... Vou terminar. E de que seria necessário reduzir a despesa pública. O que é que estes números nos dizem? Dizem que há aqui aspectos que são incompreensíveis. Por um lado, temos o aumento da despesa efetiva, apesar do corte salarial. Temos rúbricas que são residuais, como outras despesas correntes, que sobem de forma significativa 21,8% em 3 meses e em termos homólogos. Portanto, há aqui aspectos da despesa que, ao contrário do que seria desejável e do que foi afirmado durante meses, que demonstram que nenhuma gordura do Estado está a ser cortada. E aquilo que foi fácil cortar foi, de facto, aquilo que é diretamente, foi nos salários. Quanto à descida das receitas fiscais, isso era previsível, atendendo, evidentemente, ao aspecto recessivo da economia portuguesa e às políticas sucessivas recessivas que, naturalmente, têm consequência nas receitas fiscais e na sua diminuição. O déficit está em risco? Alcançar o déficit estipulado está em risco? Eu julgo que ainda é cedo para dizermos que pode estar em risco a questão do déficit. E para já estes números e o respectivo saldo não apontam nesse sentido, porque, por enquanto. Mas vamos ver como evolui. Eu continuo a dizer que muito destes números são números que são apresentados em termos de contabilidade pública e esta matéria da contabilidade pública é registada como receita e como pagamentos e o conceito de pagamentos é completamente diferente de despesa. Um outro aspecto que é importante é um relatório do Banco de Portugal. É um relatório do Banco de Portugal que foi publicado e que aponta para que a dívida pública subiu para 190 mil milhões, o que tem uma subida relativamente ao ano final do ano de 2011 de mais de 6 mil milhões, o que é, a meu ver, muito expressivo se considerarmos que a dívida pública, em termos absolutos, no final de 2004 e início de 2005, era uma dívida inferior a 80 mil milhões. Isto dá a dimensão do crescimento de um problema com o qual temos, naturalmente, de trabalhar no sentido da sua diminuição. E para isso é, de facto, necessário reduzir o déficit das administrações públicas. Professor Mário Moutinho, então, estes resultados... Tem tempo suficiente para exprimir o seu raciocínio? Eu sou rápido. Desde que seja conciso. Isto às vezes é assim impossível conseguir equilibrar estas coisas ao segundo. Estes dados são preocupantes? Não. Vou dizer porquê. Porque o Dr. Vítor Batista conhece a matéria, mas leu só uma parte, como lhe convinha para construir um argumento. Primeira declaração da explicação do Governo. O déficit está em linha com o compromisso estabelecido com a Troika. Ponto. Segundo... E não está em risco atingir o déficit estipulado? Não, para já está em linha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Governo dá uma explicação exata e rigorosa e minuciosa das dificuldades de comparação do primeiro trimestre do ano 2011 com o de 2012. E, portanto, só quem não quer ler é que não chega lá. Terceiro ponto. Receitas, efetivamente, estão em queda. Não é surpreendente, mas não contam ainda com o efeito do IVA para 23% e o Governo diz que só em maio é que esses efeitos acontecem. Diz também que a receita em IRC caiu porque há um problema de antecipação de dividendos e esses valores têm um impacto menor. Mas é evidente que com a atividade económica em recessão, as coisas por aí, mas o impacto é menor desse ponto de vista. Depois há outra coisa que é fundamental, que o Dr. Vítor Batista não considerou, mas que é absolutamente fundamental. Mas ele começou por referir, isto está em contabilidade pública. E o que conta é a contabilidade nacional. E há um problema que é este, sabe? As despesas em contabilidade pública no primeiro trimestre, em massa salarial, quando comparamos com o ano passado, repara, o ano passado pagavam-se 14 meses. Está a entender, não é verdade? E este ano vão-se pagar 12 meses. Isto significa que há um valor, logicamente, por força desta medida, tem razão dizer que esta medida é uma medida, digamos assim, que dá um impacto orçamental forte durante 2 ou 3 anos para se poder fazer a reestruturação profunda da administração. Mas não é verdade que não esteja a acontecer um conjunto de reformas estruturais que vão e estão a reduzir estruturalmente a despesa efetiva.
Meus senhores, tenho de terminar. Vítor, já não tenho tempo para lhe passar a palavra. Foi um prazer tê-los aqui em estúdio. Obrigado. Até para a semana. Hoje, no Enfoque, entre outras coisas, debatemos também os resultados da execução orçamental conhecidos na passada sexta-feira.